Qual time da Série B pode ir melhor na Série A do ano que vem? Remo, Atlético Paranaense, Curitiba e Chapecoense conquistaram acesso, mas pelo que o seu time briga na temporada do ano que vem da Série A? Quais jogadores do elenco atual podem permanecer para a temporada do ano que vem? Vamos ver jogador por jogador, time por time e pelo que seu time pode brigar na Série A. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, aqui é o Torcedorismo, já somos mais de 107 mil inscritos, então se inscreve nesse canal, porque a sua inscrição é a coisa mais importante, deixa a curtida porque a gente vai falar sobre Remo, Curitiba, Atlético Paranaense e Chapecoense, até onde esses times podem chegar na Série A, pelo que eles entram pensando, tá? Não é pelo que eles vão fazer, é pelo que eles pensam em fazer, tá? Qual o time que vai melhor na Série A do ano que vem, quais jogadores podem ser mantidos nesse elenco pensando numa Série A, tá? Então, vou colocar aqui no SofaScore, a gente vai ver elenco por elenco. A Série B terminou, a tabela ficou desta forma, com Remo na quarta posição com 62 pontos, então ó, a linha de corte acabou sendo 62 mesmo, tá? A Chapecoense também subiu com 62, Atlético 65, Coxa com 68, foram os times que subiram. E o Coxa foi o campeão da Série B, né? Então, meus camaradas, falando primeiro do elenco da Chapecoense, cara. A Chapecoense tem ali o Giovanni Augusto como seu principal jogador. Giovanni Augusto já está aqui com 36 anos. É um jogador que foi muito bem, um meia que pode ser mantido sim para a temporada do ano que vem, mas a Chape precisa de jogadores que possam ali equilibrar esse elenco, né? E dividir esse peso da ofensividade com o Giovanni Augusto. Precisa de um centroavante, inclusive, muito forte ali para fazer os gols da Chape na Série A, porque a gente sabe que Série A o negócio complica, né? Então o Giovanni Augusto pode ser mantido nesse elenco com toda certeza. Acho que o Maílson pode ficar também, jogador jovem, acho que pode ser experimentado na Série A sim, manteria o Maílson no elenco. Marcinho, acho que eu manteria o Marcinho também. O Carvalheira dá para ser mantido, outro jogador jovem, pode ficar no elenco também. E cara, eu vou dizer para vocês, o Walter Clar também pode ficar nesse elenco, foi muito bem, um dos principais jogadores da Chape nessa temporada. Acho que o Bressan também já é experimentado, pode permanecer nesse elenco. E é por aí, cara. Não tem muito mais não que a Chape possa fazer. A Chape vai precisar reformular bastante e contratar bastante seu elenco, tá? Sobre treinador, eu pensaria em manter ou não Gilmar Dalpozo, tá? Eu acho que a Chape terminou mal. Eu acho que a Chape pode tentar um treinador com mais cancha de Série A, mas o Gilmar fez uma excelente campanha com a Chapecoense e, na minha opinião, o Gilmar ele tirou mais desse elenco da Chapecoense do que a gente esperava. Eu não esperava acesso da Chape, então isso é um crédito do Gilmar nessa reta final. Então acho que dá para manter o Gilmar, pelo menos no início do campeonato, mas o elenco precisa ser amplamente reformulado. No Curitiba, cara, torcedor Coxa Branca está aí o campeão da Série B. Vamos lá, o ataque tem que reformular inteiro. Talvez o único que eu mantivesse fosse o Rodrigo Rodrigues, porque ele teve pouca oportunidade de jogar. A gente nem sabe como que o Rodrigo Rodrigues jogaria na Série B. E até porque ele tá com um ligamento tá com uma lesão de LCA, tá vendo? Tá aqui, ó. Ele rompeu o ligamento do joelho. Então só deve voltar no meio da temporada, né? Então não dá para contar com ele no início do campeonato. Então o Coxa tem que contratar pelo menos uns 5 atacantes aí, reformular o ataque inteiro. Não dá para manter ninguém. Eles colocaram o Ronier aqui no SofaScore como meia. Para mim, Ronier é atacante. Então esse aqui é o cara do ataque que precisa ser mantido. Lucas Ronier, jogador de 21 anos, muito promissor, deve ser mantido. Não pode vender o Ronier antes dele jogar a Série A. O Ronier precisa permanecer nesse elenco. Já é um ponta que o Coxa tem, mas tem que contratar muito atacante ali. Principalmente um 9 goleador, né? Que a torcida tá de saco cheio já de não ter um 9 que honre as cores do Curitiba, né? Josué, um dos grandes jogadores da Série B, talvez o melhor meia da Série B. Um cara que se destacou muito na Série B, vai ter menos espaço na Série A, mas pela técnica que Josué demonstrou, é para permanecer. Agora, não dá para contar só com o Josué. O Coxa precisa contratar um meia mais jovem que vai disputar essa titularidade com o Josué e até para revezar com o Josué, né? Um campeonato, uma temporada que vai ser muito desgastante. O Josué já vai lá fazer seus 36 anos no meio da temporada do ano que vem. Precisa de uma sombra ali para brigar por titularidade com ele. Um bom meia.
e um meia ali um pouco mais jovem, mas manteria Josué, manteria Carlos de Pena também, um cara que já foi experimentado na Série A, no Internacional, foi bem nessa temporada, um bom reserva pro Coxa, manteria ele no elenco na reserva. Sebas Gomes foi muito bem nessa temporada, manteria o Sebas também no elenco com toda certeza. Felipe Machado é uma incógnita, né? Ele foi bem no primeiro turno, foi pior no segundo turno, mas eu acho que eu daria chance pro Felipe e manteria ele no elenco também, tá? O Jaci, com toda certeza, um dos pilares desse título do Coxa, e o Jaci, eu tô muito curioso para ver ele na Série A também. É um cara que é forte, é um cara que é polivalente, joga de meia, joga de volante, joga de zagueiro, joga até de lateral se for preciso. Então o Jaci, um cara forte, deve aguentar uma temporada robusta da Série A no ano que vem, um cara que trabalha, meu irmão. Então o Jaci precisa ser mantido nesse elenco, com toda certeza um dos melhores jogadores do Coxa. O Maicon, né, cara, fez uma grande temporada, o Maicon, zagueirão de 37 anos. As últimas vezes que o Maicon jogou a Série A, ele não foi tão bem. No Vasco ele não foi bem, mas também o time do Vasco era horroroso, né? Então o Maicon se destacou principalmente nos lançamentos, né, nessa temporada. Então eu manteria o Maicon no elenco, tá? Um dos capitães do elenco, manteria ele no elenco, mas não seria meu titular. O Zeca, eu acho que já recebeu oportunidade demais na Série A e não desempenhou. Então eu acho que eu avaliaria o custo-benefício do Zeca para ele ser mantido ou não. A princípio, para mim, estaria na aba dos negociáveis. Rodrigo Moledo negociável, Bruno Melo negociável, Thiago... Acho que é isso, cara. Ali. E o Pedro Morisco, né? Precisa ser mantido também pra Série A com toda certeza. Tá no mesmo nível do Ronier, né? Jovem, 21 anos, promissor. Precisa ser ali experimentado na Série A, desempenhar na Série A e só depois pensar numa venda. Pedro Morisco é o goleiro titular do Coxa na Série A, na minha opinião. Precisa ser mantido. O Mozart, cara, é muito criticado pela torcida, mas eu acho que ele é um dos grandes responsáveis. O esquema dele é um dos grandes responsáveis pelo acesso do Coxa, porque o elenco era limitado, principalmente na questão do ataque, mas o Mozart montou um esquema com o que tinha à sua disposição, montou a melhor defesa do campeonato e, meus camaradas, na Série A isso vai ser importantíssimo. Eu manteria o Mozart. O Coxa já renovou com ele, acho que fez certo, manteria o Mozart. O cara demonstrou que conseguiu trabalhar com um elenco enxuto, um elenco bastante capenga, né? Porque o ataque do Coxa é ruim. Então, assim, do meio pra trás o Coxa é muito bom. No ataque o Coxa é fraco, né? Então, e ele foi campeão com o time assim capenga, né? Então, eu acho que o Coxa, ele deve manter o Mozart, sim, deve dar uma oportunidade, até porque, cara, esse esquema defensivo na Série A vai ser muito importante, tá, para a vida do Curitiba. Sobre o Remo, alô, torcida do Fenômeno. Fenômeno Azul tá aí, né, nesse vídeo, provavelmente. Comenta aqui embaixo se você é torcedor do Remo. Começando pelo Pedro Rocha, o melhor jogador do time, manteria com toda certeza. O cara é artilheiro da Série B, um dos principais assistentes da Série B, também deu muitas assistências, carregou o Remo nas costas para esse acesso. Pedro Rocha é um cara de 31 anos, ainda tá no seu auge físico, vai ter assédio em cima do Pedro Rocha, outros times vão tirar o Pedro do Remo, mas o Remo tem que fazer um esforço para manter ele. É um cara identificado com a torcida, identificado e adaptado ao clube, e adaptado à cidade, e é um cara muito acima da média para a Série B. Na Série A, ele é mais um, mas é um cara que vai desempenhar bem, então eu manteria ele. O João Pedro, cara, o cara do acesso, né, o cara que fez os 2 gols do acesso aí, ele desempenhou na hora que tinha que desempenhar. Foi mal em determinado momento, né? É o português da Guiné-Bissau, enfim. Mas o João Pedro, ele tem um perfil muito importante para qualquer treinador. Um cara alto para centroavante, um cara rápido para centroavante, um cara ágil e um cara que se coloca bem. Então ele dá uma opção ao treinador, né? Que a Série A a gente sabe que tem jogos e jogos, né? Então vão ter jogos que a altura, a velocidade, o perfil do João Pedro vai ser necessário. Manteria João Pedro no elenco. Diego Hernandes tem contrato de empréstimo até meio de 2026, ele pertence ao Botafogo, 25 anos, manteria ele no elenco também. O Cantígio precisa ser avaliado o custo-benefício, tá? O Cantígio, tecnicamente, sem dúvida nenhuma, tem possibilidade de jogar a Série A, já fez isso no Corinthians. Agora, fisicamente que é a dúvida, né? E aí, você tem que ponderar se o Cantígio, ele vai te entregar esportivamente o valor que você gasta com ele. Senão, eu acho que o Vitor está na aba dos negociáveis. Tem que considerar a parte física versus a parte de custo com o Vitor, né? Agora, tecnicamente eu manteria. O Natan, pescador, manteria o Natan no elenco também. Acho que é um bom cara para se ter no elenco ali, uma boa opção.
Para ser titular não tem como. Marrone, eu acho que o custo-benefício não vale do Marrone. É um cara caro e que não tá desempenhando o que se espera dele. Negociaria Marrone. Caio Vinícius permaneceria com ele com toda certeza. Volante super moderno, jovem, um cara que defende muito bem, ataca muito bem, faz gols importantes. Um cara que é o capitão da equipe, então Caio Vinícius manteria com toda certeza. Janderson, Jaderson e Regis, eu colocaria os três na aba dos negociáveis. Dos três, eu acho que o que eu mais pensaria em manter seria o Jaderson, que é um cara já identificado com o clube, tá desde a Série C no elenco, foi um dos jogadores mais importantes, foi titular boa parte da Série B. Pensaria em manter o Jaderson no elenco, mas a Janderson e Regis, aba dos negociáveis. Panagiotis, dá para manter no elenco também. Um meia diferente também, um cara alto, ajuda muito na bola parada, é bom na bola parada ofensiva. Erra alguns passes meio grotescos, erra, mas o cara também acerta. Então, Panagiotis tecnicamente é diferenciado, dá pra manter no elenco. Fora isso, cara, eu pensaria em manter o Pavani no mesmo nível ali do Jaderson, né? Um cara que já tá há bastante tempo no elenco, um cara que tecnicamente é ok pra se manter no clube, mas dependendo do valor, eu colocaria na aba dos negociáveis, mas esse cara é ídolo, né? Então, manteria o Pavani pela moral que ele tem no elenco, tá? De resto, aqui na zaga, o Jorge entra na mesma classificação do Cantígio. Tecnicamente, tem muita condição de jogar a Série A. Tem que ver se fisicamente ele vale a pena o custo que ele tem. Kaique Almeida eu tentaria manter, apesar do Fluminense já ter solicitado a volta do Kaique. Eu tentaria manter o Kaique, zagueiro muito promissor. Não seria meu titular na Série A, mas manteria ele no elenco. E ali, cara, acho que é isso, né? Klaus, Reinaldo, Marcelinho, dá pra pensar em manter no elenco também. E o Marcelo Rangel, com toda certeza, esse cara com 37 anos tá no auge da sua carreira, tá agarrando muita coisa, é um dos principais responsáveis pelo acesso do Remo, um cara que se dedica demais ao clube. Conheci o preparador de goleiro do Marcelo, não conversei com o Marcelo, conheci o preparador de goleiros dele, que tem uma cachorrinha, o Acesso, né? O cachorrinho Acesso. Um abraço pra vocês aí. E o Marcelo agarra muito, cara. Então tem que ser mantido nesse elenco goleiro titular. Sobre Guto Ferreira, cara, vamos ver o Guto na Série A, como é que ele vai desempenhar com o Remo. Mas não tem como tirar o Guto nesse momento, né? Não tem como. Acho que o Guto se credencia a permanecer pelo depois. Ele é um dos. Ele é o responsável pelo acesso do Remo, né? Junto com a diretoria, junto com os jogadores. Mas quando o Guto chegou, que a virada de chave aconteceu, o Guto merece sim chegar com esse elenco na Série A, tá? Então, manteria o Guto. Sobre o Atlético Paranaense, começando com Kevin Viveiros. Cara, Kevin Viveiros precisa ser mantido nesse elenco. Tô muito curioso para ver o Viveiros jogando a Série A do ano que vem. Na Série A ele vai, não sei se ele vai se sobressair tanto fisicamente, né? Porque tem muitos jogadores fisicamente tão fortes ou até mais do que o Viveiros. Mas esse cara aqui precisa ser mantido, mas eu traria um centroavante, tá? Colocaria o Viveiros de ponta e traria um centroavante goleador. Leozinho talvez eu mantivesse também pela idade. Allan Kardec negociado, não vale o custo. Julimar, com toda a certeza do mundo, manter o Julimar e de resto reformular esse ataque aí do Atlético, tá? Aqui na meia, cara, Zapelli eu manteria, só que, cara, eu botaria o Zapelli, eu não deixaria o Zapelli de 10 não, tá? Na época que se jogava com 4 jogadores no meio, o Zapelli seria o terceiro homem de meio campo, aquele camisa 8, na minha opinião. Hoje que se joga mais com 3 no meio, pra mim o Zapelli é o segundo volante, tá? Precisa de um meia ali mais criativo, que pra mim não é mais o Juliano. Acho que o Juliano já deu o que tinha que dar. Eu negociaria Juliano. Mendonça. Cara, pensaria em negociar o Mendonça também, tá? Não sei se eu manteria o Mendonça no meu elenco, não. Acho que o Atlético precisa de jogadores de nível mais alto. Idem com o Luiz Fernando. Patrick, eu acho que se credencia a permanecer no elenco pela temporada que ele fez. Patrick, quando disputou a Série A, já não tava mais tão bem, né? Na reta final de Inter, de São Paulo, de Atlético Mineiro, mas o Patrick é um cara experimentado em Série A, então manteria no elenco numa reserva. Dudu com certeza, jogador jovem, João Cruz também, o Isaac retornando de lesão manteria também. Manteria o Filipinho também, e acho que é isso, tá? Esquivel, com toda certeza, manteria o Esquivel na defesa. Teran, o grande responsável por essa... Ele e o Odair, né? Arrumaram essa zaga do Atlético. Então, Carlos Teran, grande contratação. Jogador jovem, zagueiro alto, forte. Manteria ele no elenco. Beleze, eu ficaria com Beleze também. Léo Derek, com certeza, jogador jovem. O Léo, rapaziada, acho que não tem mais clima, né? Tentaria negociar o Léo, mas acho que ele vai permanecer. E o Santos, com certeza também, eu manteria o Santos aqui no elenco do Atlético para a Série A. E o Odair Hellmann, sem dúvida nenhuma, já pegou até Libertadores, tá?
em campeonatos brasileiros de Série A. Tá muito preparado para essa Série A. Um grande treinador que o Atlético tem, Odair Hellmann. Sou fã do trabalho desse cara, tá? Então, Odair Hellmann eu manteria. Agora, pra gente falar de espinha dorsal, né? O Atlético tem a espinha dorsal. Então, contrataria um camisa 9, contrataria um meia para ser o 10, o grande armador, e ficar próximo ali dos atacantes, do centroavante. Volantes, precisa reformular e precisa de laterais novos ali, tá? Principalmente ali, laterais novos titulares e um ponta do lado direito ali também para fazer, junto com o Kevin Viveiros, que eu deixaria na esquerda, e um centroavante, tá? Então, acho que é isso que o Atlético precisa. O Atlético, para mim, entra no campeonato brigando por esta faixa aqui, ó. Essa é a tabela da Série A. Acho que o Atlético entra brigando ali da 10ª colocação até a 6ª colocação. Acho que o Atlético entra pensando nisso. Dá para o Atlético beliscar uma pré-Libertadores, por exemplo, tá? Vejo o Atlético pensando nesta faixa do 6º ao 10º colocado a princípio, tá? Falando da faixa do Remo, espinha dorsal do Remo, precisa de um centroavante titular. Para mim, Pedro Rocha, aquele cara, é o segundo atacante de antigamente, né? O cara que joga pela esquerda, corta muito bem pro meio, ele tem um chute de fora da área, tanto que o gol de empate contra o Goiás foi assim, ele fez isso várias vezes na Série B. Então, para mim, ele não é centroavante, ele é ponta esquerda. O Remo precisa investir muito forte, muito pesado num centroavante, num camisa 9, porque isso faz a diferença na Série A. O seu time começa por um grande centroavante e com um grande goleiro. O grande goleiro o Remo já tem, precisa desse grande centroavante. Na meia, eu traria um meia titular, porque Diego Hernandes e Panagiotis, para mim, não podem ser os caras do meio de campo do Remo, então precisa de um meia. De volante o Remo tá bem servido, Caio Vinícius, muito bom volante. Traria mais um ali, né, para ser titular, mais um segundo volante ali, talvez, para ser titular junto com o Caio, né, caso o Cantígio saia. O Cantígio seria esse segundo volante. Caso ele saia, traria um segundo volante. Zagueiros novos, laterais novos, todos titulares, e para mim seria a reformulação ideal no clube do Remo, tá? Para mim o Remo entra na Série A disputando esta faixa aqui, ó, do Fortaleza até o Grêmio ali, até o Atlético Mineiro. Acho que o Remo entra pensando em permanência, tá? Acho que ele entra ali do 18º até o 12º, podendo beliscar uma vaga em Sul-Americana, mas entrar pensando em permanência. Para mim isso tem que ser a chave. Mas por que, Diogo? Porque você entrando nisso, você já comunica para os seus jogadores o seguinte: meu irmão, vocês não podem negociar ponto nenhum. Tem que pontuar todo jogo. Qualquer pontinho é importante para o Remo, porque a gente precisa somar o mais rápido possível os 45 pontos. É isso. Então a comunicação para o elenco tem que ser somar o máximo. Desde o primeiro jogo, não pode negociar ponto nenhum. Tem que somar todos os pontos, tá? Então eu acho que o Remo tem a condição. Ah, mas o Remo pode pegar a Libertadores? Pode, o Mirassol pegou, rapaziada. Então acho que pode. Mas entra pensando em permanência, beleza? O Coxa, cara. O Coxa, né? Ele precisa ali, sem dúvida nenhuma, de 5 atacantes. Precisa reformular o ataque inteiro. Vai ser o maior desafio do Coxa. Precisa de um meia, como eu falei, para disputar essa posição com o Josué. E acho que alguns zagueiros novos também, tá? Zagueiros titulares. O Coxa entra pensando ali na faixa, na minha opinião, o Coxa entra pensando da 17ª até... Não, na verdade, acho que o Coxa, cara, ele pode pensar ali numa 10ª posição, tá? Pensar nessa faixa aqui do Ceará até o Corinthians. Acho que o Coxa entra pensando nessa aqui, ó. Nessa faixa aqui. Pode até pular para uma 8ª posição, vai? A faixa da Sul-Americana, 13º até a 8ª aqui. Pode até beliscar uma possível pré-Libertadores na 8ª colocação. Acho que o Coxa entra pensando nessa faixa da meiuca de tabela aqui, tá? A Chapecoense, rapaziada, eu acho que a Chape é quem vai ter a maior dificuldade. Para mim, precisa reformular o elenco inteiro. E a Chape, na minha opinião, entra pensando na faixa aqui do 20º até o 14º colocado. Acho que a Chape fica nessa faixa aqui, brigando contra o rebaixamento a temporada inteira. Não sou dono da verdade, estou dizendo que, para mim, os times entram pensando nisso. Pode acontecer diferente? Pode, até porque se eu fosse falar do Mirassol, tá? Se eu fizesse um vídeo falando do Mirassol, para mim o Mirassol estaria na mesma faixa da Chapecoense. Na faixa do 20º até o 14º. E o Mirassol pegou o G4. Então é tudo planejamento, meu camarada. Se você quiser baixar o SofaScore, cara, baixa no link que tá no primeiro comentário. Patrocinador do nosso canal, tem todas as estatísticas de todos os jogadores do seu time, tá? Então baixa lá, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual time vai mais longe na Série A do ano que vem. Deixa sua curtida, até o próximo. Tamo junto, valeu e falou.